Os alimentos fazem parte do nosso dia a dia e muitas vezes nem pensamos no que estamos consumindo. Mas existem profissionais que trabalham exatamente com isso: planejar e estudar o melhor para a nossa saúde. Neste domingo, dia 31 de agosto, é o dia do nutricionista. Então, no TV Campus Entrevista de hoje, vamos conversar com a professora Vanessa Ramos Kirsten e com a coordenadora Gilberte Helena Hibscher, do curso de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde da UFSM. Eu sou Amanda Teixeira, estudante de jornalismo, e hoje eu apresento o TV Campus Entrevista. Professoras, muito bem-vindas ao estúdio, é muito bom poder conversar sobre essa profissão tão importante, e eu quero que vocês comecem me contando sobre como surgiu o Dia do Nutricionista. Ele iniciou em 1967, foi o início, o marco, do Dia do Nutricionista. Foi quando foi inaugurada a Associação Brasileira de Nutrição. Então, por que essa data de hoje? Exatamente pelo início do marco, e foi criada a lei da criação do nutricionista, 1967. E é uma data, que procura muito celebrar, a função dessa profissão na sociedade, a importância, que esse profissional tem de fomentar práticas alimentares mais saudáveis em prol, da saúde e do sistema. Professora Gilberte, o curso de graduação em nutrição aqui no campus sede é relativamente novo, Começou em 2023. Como surgiu a ideia de trazer essa graduação aqui para Santa Maria e como que tem sido esses primeiros anos? Sim, foi um curso que iniciou em 2023, exato, em curso jovem, em fase de reconhecimento pelo Ministério da Educação, e foi uma demanda da comunidade externa e interna. A comunidade externa via a necessidade de ter a presença de um curso de graduação em nutrição público, e surgiu também uma demanda dos alunos de outros cursos da área da saúde que queriam esse curso aqui na sede, pela própria demanda da necessidade da comunidade, da Quarta Colônia, de Santa Maria e toda a região central, dessa demanda, dessa necessidade. E ele realmente, quando ele iniciou, e até hoje existe uma grande procura, é um curso muito procurado, muito disputado, e ele está em vias de muitos acertos, e muitos retornos para a comunidade, apesar de ser um curso bastante jovem. Então, a gente tem uma inserção de vários projetos de extensão dentro da comunidade, e eu acho que a comunidade só teve a ganhar com essa proposta do curso na formação do profissional também. E também havia essa necessidade porque era um dos únicos cursos que não tinha na sede, mas que tinha em outro campus fora de sede, Então, a criação desse curso também fortalece parcerias, interprofissionais, não só com a saúde, como a professora Gilberte reforça bastante, mas com a área das ciências agrárias, das ciências humanas, Então, ele vem complementar todos esses cursos também. Segundo um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado pela CNN Brasil em 2024, o Brasil gasta por ano pelo menos 10,4 bilhões com as consequências do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde. Como vocês, profissionais da saúde, avaliam esses hábitos alimentares atualmente? No Brasil, a gente tem pesquisas oficiais que geralmente são planejadas e organizadas pelo IBGE, em que se avalia a tendência do consumo alimentar, assim como do estado nutricional. Mundialmente, o Brasil ainda tem uma característica de uma alimentação bastante com a cultura, o famoso arroz e feijão, assim. No entanto, à medida que esses estudos eles são feitos de tempos em tempos, eles nos mostram que a gente tem diminuído o consumo desses alimentos tradicionais e tem tido, então, um aumento do que nós chamamos hoje pela classificação nova de alimentos ultraprocessados. E eles são considerados, sim, por diversos estudos, nós já temos consistência bastante evidente da associação desse consumo com desfechos importantes, como doenças cardiovasculares, desfechos duros, também mostrando um risco de morte, e até desfechos que não se esperava,
Mas hoje a gente tem uma associação bastante importante também com a saúde mental, né? A mudança desse padrão alimentar, ele é muito em decorrente do sistema alimentar que nós vivemos hoje. Então, da diminuição de produção de alimentos tradicionais, em decorrência da produção dos commodities, né, dos latifúndios, e também, né, pela vinda dos grandes mercados e terem o interesse da produção desses alimentos ultraprocessados aqui com baixo custo. Então, a população acaba tendo mais acesso a esse tipo de alimento ultraprocessado e que também ele é mais barato. Associado a isso, a gente tem o estilo de vida moderno, em que a gente tem menos tempo para cozinhar, para preparar os alimentos, para voltar em casa e se alimentar com a família em refeições como o almoço. Então, esses alimentos ultraprocessados, eles vêm invadindo esses espaços, né, por falta do tempo e também, né, por uma característica que nós achamos muito importante da perda da habilidade culinária. Então, além desses grandes mercados, a gente tem os iFoods, né, as teleentregas, e também em espaços que não são tradicionais de se ter comida, né? Então, hoje a gente tem alimento ultraprocessado no posto de gasolina, a gente tem alimento ultraprocessado nas farmácias. Então, a gente costuma dizer que o acesso a eles está mais fácil e isso tende a aumentar, então, o consumo e, consequentemente, ter esses efeitos nocivos à saúde. Professora, pode nos explicar um pouco mais sobre o que são esses alimentos que não fazem tão bem à saúde? São todos alimentos praticamente industrializados. Então, dentro do guia alimentar, que é um acesso à comunidade como um todo, ele existe, ele está disponível. Eu acho que as pessoas têm pouco, a comunidade em geral, a sociedade como um todo, ela acessa muito pouco essas informações básicas. E em prol disso, é extremamente importante a inserção dessa profissão, nutrição, o nutricionista, nos mais diversos ambientes de trânsito que possa auxiliar a uma retomada de um regresso a uma alimentação mais adequada, mais apropriada, se distanciando um pouco, aquilo que a professora Vanessa colocou, desse hábito ou essa comodidade de buscar os alimentos prontos. Eu acho que nós tivemos recentemente um histórico bem presente na vida diária das pessoas, com o processo da doença, né, digamos, da Covid-19, né, as pessoas tiveram uma reclusão dentro dos seus lares e muitos deles não sabiam como lidar com esse processo alimentar. E, em função disso, a gente viu também que as pessoas estão em busca mais de como se apropriar de um hábito melhor que reforce, então, o processo imunológico das pessoas. Mas ainda eu acho que tem muito que ser feito, trabalhado, porque o acesso é muito fácil e muito cômodo. As pessoas procuram outras atividades e por falta de tempo também é um processo não somente de custo, mas também de comodidade, que é mais fácil tu buscar um alimento ultraprocessado e em prol de ir para a cozinha elaborar seus próprios alimentos. E eu acho que é extremamente importante esse resgate cultural da fome social. O que é isso? Esse resgate da cultura de ter uma refeição junto com a família, dentro do ambiente familiar. E exatamente esses alimentos ultraprocessados prontos distanciem exatamente esse momento oportuno de integralidade entre o âmbito familiar. E como que é o trabalho do nutricionista nesse processo de reeducação alimentar? Na verdade, a educação alimentar e nutricional é uma ferramenta que ela está presente em todas as áreas de atuação do profissional nutricionista, né? Então, a gente tem várias grandes áreas. Hoje, a gente tem em torno de 7 grandes áreas de atuação. Então, o nutricionista pode trabalhar na educação alimentar e nutricional no hospital, nos postos de saúde, com os usuários do SUS, por exemplo, nos restaurantes, que são as nossas 3 grandes áreas, né? E esse processo educativo ele pode ser um processo bem como palestras, grupos, né, nas escolas também,
mas a gente costuma dizer que nós temos várias formas de integrar essa educação alimentar e nutricional, para além desse processo formal, assim, de curso, de palestra. Quando a gente tem acesso a alimentos de qualidade, né, os alimentos in natura e minimamente processados, invariavelmente a gente está ali fomentando um processo de educação alimentar. Então, quando uma escola, por exemplo, tem uma horta, indiretamente ela está praticando educação alimentar e nutricional. Quando numa escola se tem uma cantina saudável que não tem a venda, por exemplo, de refrigerantes e alimentos ultraprocessados, invariavelmente ela também está potencializando a educação alimentar e nutricional. Então, a educação alimentar e nutricional, ela vem de processos educativos, formativos, mas sobretudo de ambientes alimentares mais saudáveis. A gente costuma dizer, por exemplo, aqui na universidade, que o restaurante universitário é um ambiente alimentar que promove educação alimentar, porque todos os dias ali nós temos alimentos de qualidade, né, para o acesso à nossa comunidade acadêmica. Eu acho que a nutrição ela transita em 3 eixos extremamente importantes quando a gente se remete ao cuidado. Eu acho que a nutrição se insere na atenção primária. A gente tem uma atenção secundária, que é a inserção do cuidado da sua especialidade no processo terapêutico, e a atenção terciária, que realmente é a atenção curativa. Então, hoje nós temos já uma inserção muito diferente do que, digamos, desde 1967, onde a gente vê hoje essa profissão inserida dentro do cuidado. É importante na atenção primária que a gente tenha toda uma atenção de cuidado, de uma alimentação, da educação alimentar, mas também ela transita no eixo de uma atenção secundária, onde você tem uma intervenção terapêutica e o cuidado também no tratamento das pessoas na atenção terciária. Então, hoje, além desses 3 eixos, a gente tem a inovação de novas áreas. Então, a nutrição hoje ela se expandiu muito nos diversos segmentos e onde hoje já não é mais uma terapia, ela já é uma terapia integrativa dentro da inserção do cuidado à saúde do indivíduo. E aqui na UFSM a gente encontra profissionais da nutrição em várias partes, né? Como o restaurante universitário, como o hospital universitário também, que nem a professora Vanessa comentou. Eu quero saber como que é a atuação dos acadêmicos e dos docentes da graduação em nutrição aqui dentro da UFSM. Bom, a gente tem muitos projetos de pesquisa e de extensão e de ensino aqui dentro da universidade, né? Então, a gente pode destacar um grande projeto, né, professora Gilberte, que é integrado com outros cursos e com a Polifeira, que nós temos aqui na universidade, né? Então, os alunos estão inseridos diretamente nos locais onde a Polifeira acontece, interagindo com os produtores e também com os clientes, né? Elaborando rótulos, né? Apoiando esses produtores na produção de alimentos com condições higiênicas adequadas, né? Tanto da manipulação quanto da elaboração desses alimentos. A gente tem projetos de pesquisa na área, né, da nutrição clínica, com a questão da saúde cardiovascular. Então, os alunos, junto com a professora Patrícia, por exemplo, fazem avaliação do risco cardiovascular, né? Pode ser de estudantes aqui da universidade, de profissionais. A gente também tem projetos na atenção primária à saúde, em que a gente qualifica os profissionais da atenção primária à saúde no contexto da vigilância alimentar, no contexto do cuidado aos usuários do SUS com obesidade. A professora Carla também tem bastante projetos que envolvem os serviços de alimentação, né, e nutrição, e esses projetos envolvem bastante o que nós chamamos de boas práticas de manipulação, então todo cuidado para a segurança alimentar no contexto da higiene, né? Esqueci? Acho que tem mais, né? Tem um projeto assim que é um pouco diferente, assim que a gente trabalha com as ervas aromáticas, os temperos. Então, dentro dessa inserção tem práticas com os alunos, que é um projeto extensionista também voltado à comunidade,
onde é inserido dentro das escolas, algumas escolas municipais, as técnicas de manejo e de uso apropriado das ervas aromáticas, dos temperos. E isso trouxe uma grande inserção pelo cuidado que a gente tem tido de diminuir a quantidade total de sal, né, de cloreto de sódio, nas preparações. Então, os alunos têm elaborado sais temperados específicos para pratos específicos. E, juntamente a isso, tem se analisado a capacidade total antioxidante, os benefícios que isso traz à saúde, não somente a esses escolares, mas também à comunidade como um todo. Professoras, quais vocês consideram os maiores desafios como docentes desse curso da área da saúde? Que pergunta importante, né? Mas eu diria que hoje, né, a gente tem um desafio bastante grande de uma transição não do modo do cuidado, mas das tecnologias que estão vindo, né? Então, a gente tem que se adaptar às novas tecnologias. Eu diria, o processo de telesaúde e de teleconsultas é um processo que veio com a pandemia e que a gente precisa se adaptar. Hoje a gente tem a inteligência artificial, que a gente pode utilizá-la, né, com muita inteligência para a geração de informações, para o auxílio de geração de tecnologia também, né, com informações nutricionais. Então, na minha opinião, eu acho que esse desafio da gente se adaptar ao novo, principalmente recorrente assim, às tecnologias. Mas ao mesmo tempo que a gente tem, né, o advento de novas tecnologias, a gente continua com problemas sociais de quando a profissão foi criada. Então, nós vivemos num país em que luta, né, de tempos em tempos para sair do mapa da fome, né? Então, esse ano nós saímos do mapa da fome, mas que como ele é um problema social, a gente precisa sempre estar alerta. Então, nós temos ainda pessoas que passam fome e, ao mesmo tempo, essas pessoas que passam fome, elas têm mais problemas, não só da falta de alimentos. Então, elas têm doenças decorrentes da falta de alimentos, como a professora Gilberte falou antes, da fome oculta, né? Então, na minha opinião, seriam esses desafios assim que nos tem, né, nesse momento. Eu acho que outro desafio hoje, se a gente se inserir dentro da vida acadêmica, eu acho que hoje as pessoas têm muita oferta de opiniões, de acesso de recursos, e cabe ao papel docente dar um direcionamento de que realmente é de fato e o que é ciência. Então, isso desfoca bastante o jovem, que vem com alguns com mais sede de conhecimento, outros nem tanto. E tem um viés dificultador pelo fato desses jovens, eles terem uma necessidade de ter acesso a muitas informações e não ter uma base sólida realmente o que selecionar, o que é verdade, o que não é verdade. Então, isso às vezes entra, não digo um conflito, um choque, mas direcionar uma opinião séria, baseada em ciência, eu acho que é um desafio nosso hoje como professor. Dar um encaminhamento de formação de qualidade, que ele tenha uma informação sólida e uma base sólida de formação. Creio que seja um grande desafio hoje na formação de um profissional. E isso cabe ao papel de docente e professor. Sim, as famosas fake news, né? Que na nossa área, realmente, assim, a impressão que a gente tem é que todo mundo tem o domínio de alguma informação, né, vinculada à alimentação. E eu acho que cabe nesse eixo, em 1991, foi criada a lei de atribuições específicas que cabe ao profissional nutricionista. E hoje a gente vê que a mídia, ela tem muita informação distorcida e onde ela ocupa muitas vezes de uma forma não tão adequada, não digo ilícita, se apropria de orientação, de dar um direcionamento de orientação alimentar e nutricional, que é uma área específica do nutricionista. Professoras, a gente sabe que a vida do estudante universitário é uma correria, né? Mas a gente não pode deixar a saúde de lado. Então, para finalizar, eu queria que vocês dessem algumas dicas para quem está nessa fase da vida. Eu acho que uma dica que eu daria é para tentar organizar a questão do sono. Acho que o sono
é um pilar super importante para o estudante, para o profissional. E acho que os telefones, os smartphones, eles vieram e nos ajudam muito, mas ele tem um papel de atrapalhar um pouco essa higiene e a qualidade do sono, né? Então, se a gente conseguisse fazer com que os estudantes, né, organizassem o tempo de sono, isso teria um benefício bastante importante. O segundo é que nós temos estudantes aqui, né, que vivem em condições diferentes. Então, a gente tem aquele estudante que está com a família, aquele estudante que veio de uma outra cidade que mora sozinho, ou que mora com um grupo de outros jovens. Eu diria que tentar fazer com que se tivessem habilidades culinárias dentro do local onde esses jovens moram. Então, e a gente sabe que as habilidades culinárias dependem de organização, né? Então eu preciso pensar no que eu vou comer, comprar isso num planejamento semanal e preparar. Nem sempre a gente está com vontade de preparar, né? O estudante, a gente sabe que o estudante universitário é muito sobrecarregado, né? São muitas disciplinas, eles ficam um tempo muito grande dentro da universidade e quando chegam em casa muitas vezes estão cansados. Então esse planejamento da habilidade culinária, do preparo, que talvez possa ser feito no final de semana, né, e ser guardado porções, né, na geladeira, no freezer, ajudaria bastante, né, a se ter alimentos mais saudáveis. Eu acho que as marmitas, né, não pensando naquela marmita da moda, mas assim, da gente carregar o alimento, pode ser uma fruta, um sanduíche, ou até mesmo, né, um prato congelado que se fez, é uma estratégia interessante para que a gente não caia nas armadilhas dos ultraprocessados. E a garrafinha d'água, eu acho que a garrafinha d'água é extremamente importante que o estudante carregue sempre, né, que se mantenha sempre hidratado. Então seria uma ótima ferramenta, né, para sua alimentação e sua hidratação ao longo do dia. Eu acho que uma coisa muito importante hoje, principalmente na idade onde estão nossos acadêmicos, nossos alunos, nossos estudantes, é não ter uma monotonia alimentar. Hoje as pessoas terceirizam muito o seu cuidado e uma coisa que a gente verbaliza bastante na nutrição é cuidar da sua gema de diamante, que é o DNA. E isso perpassa por um processo exatamente assim. Não precisa ser uma comida sofisticada, um alimento sofisticado. As coisas simples são os grandes momentos do seu estado nutricional. Então, esse resgate ao seu alimento original é extremamente importante e não terceirizar isso pelos ultraprocessados. Então, fazer algumas refeições ao dia. Hoje a gente tem muitos modismos em evidência e a grande maioria da comunidade corre atrás desses modismos. Mas o simbólico importante é ter uma rotina alimentar apropriada. Pode ser muito simples, mas continuar com uma higiene do sono que desperta um apetite dentro da normalidade e uma fome fisiológica. A vontade de comer é muito diferente de uma fome. Então, sentir fome é um ato muito comum, normal, deve existir, estar presente. E hoje as pessoas burlam muito isso através de vários métodos e através até de uma alimentação não apropriada. Então, se oportunizar, comer o simples, às vezes, em busca de uma fruta, uma coisa muito simples, traz o grande estágio nutricional. Sem estado nutricional, você não tem qualidade de vida. Você não tem humor, você não tem disposição, você não tem energia, você não tem qualidade de sono. E isso impacta não no momento onde nós estamos, os acadêmicos são jovens, eles têm ainda muito a ofertar pelo estado de saúde, pela natureza do não envelhecimento celular, mas sim, isso é uma precaução para o seu estado, viver no estado de saúde e não estado de doença. Eu acho que a grande mensagem a gente como nutricionista hoje deve deixar: viver normal e viver bem, e pode ser de uma forma muito simples. Bom, o TV Campus Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada, professoras, por essa conversa tão importante sobre a nutrição e muito obrigada a vocês que assistem.